Um brasileiro de 37 anos de idade foi indicado ao Oscar pela primeira vez na história de melhor direção de fotografia. Como é que a gente não fala disso nesse canal, galera? Não tem como, depois da vinheta. Eu não sei nem o que falar, foi realmente uma surpresa, eu não estava esperando nem um pouco, não sei, totalmente chocado e incrível, muito feliz, muito feliz. Vai Brasil, vai Corinthians, é isso que eu tenho a dizer. Então, galera, vamos falar sobre quem é esse cara aí que tá doidão aí nessa entrevista aí, tá alucinado, ficou louco. Quem não ficaria, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, quem é ele, tá? E assim, quais as chances reais que ele tem. Mas eu queria dar uma dimensão para vocês do tamanho desse feito. Vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Alguns diretores de fotografia que nunca ganharam Oscar, como por exemplo, acho que é Christopher Doyle, um australiano que fotografa os filmes, fotografou o filme do Wong Kar-wai. É simplesmente um diretor de fotografia muito bom, avançado. Ele fotografou um filme chamado O Herói, que é um filme lindíssimo. Ele nunca nem foi indicado, tá, a Oscar de melhor direção de fotografia. O outro, Gordon Willis, já foi indicado, mas nunca ganhou um Oscar de melhor direção de fotografia. E Gordon Willis é considerado inovador, é um diretor de fotografia que fotografou Poderoso Chefão, né? Então, para a época, o filme foi muito inovador e até hoje é um dos filmes que eu mais gosto assim da minha vida. E também Gordon Willis nunca ganhou um Oscar. É um grande fotógrafo. Para você ter ideia, um cara que eu falo direto aqui no canal, o Roger Deakins, por exemplo, que ganhou o Oscar só com 68 anos de idade, agora em 2018, recente, com Blade Runner 2049, e depois ganhou de novo com 1917, depois de ter tido 14 indicações ao Oscar. Então eu tô falando essas coisas para você entender a dimensão do que o Adolfo Veloso, né, conquistou, né? Primeiro que nenhum brasileiro tinha sido indicado. E aí aqui cabe uma ressalva. De repente muitas pessoas vão dizer que Cidade de Deus foi indicado ao Oscar de melhor direção de fotografia. Mas o fotógrafo não é brasileiro, tá? O César Charlone. Ele é uruguaio. Então, assim, a verdade é que o Adolfo Veloso é o primeiro diretor de fotografia brasileiro, aos 37 anos de idade, a ser indicado ao Oscar. Tá entre os 5 melhores filmes. E aqui cabe um gancho pra gente falar sobre os outros filmes que estão concorrendo com ele, que só tem pancada. Então, cara, um dos concorrentes, Darius Conde, baita diretor de fotografia. Pra você ter ideia, o cara fotografou o filme Seven, né, que é um filme com as melhores direções de fotografia do mundo, assim, sabe? É um baita filmaço, assim, preto, contraste. Ele fotografou um filme que está concorrendo com o Adolfo, que chama Mare Supreme. Eu vi todos os filmes, tá? Indicados a melhor direção de fotografia. Eu vi esse filme, Mare Supreme. É muito boa, a concorrência é muito alta, tá? A fotografia é muito boa, de época, assim, escuro, né? Tem contraste, é bonitaço. Pô, o cara é o fotógrafo de Seven, galera. 7 Pecados Capitais. Entre muitos outros filmes. Com 70 anos, monstro na fotografia. Fotografou em película. Esse é um concorrente. Não acho que possa vencer. Sei lá, cara, não sei. O Oscar é imprevisível, né? Tipo, A Vida de Pi ganhou o Oscar de melhor direção de fotografia. Um filme todo digital lá. Mas é um baita concorrente, é um baita filme, assim, muito bem fotografado, muito bonita a fotografia, escura, contrastada, filmada em película. Baita filmão. Bem, o outro fotógrafo do filme do Guillermo del Toro é o mesmo fotógrafo que fez A Forma da Água, né? Que acho que ganhou o Oscar, inclusive. Fez esse outro filme que tá na Netflix, chama Frankenstein. É a história do Frankenstein, né? Uma releitura dele, assim. E a direção de fotografia, eu não me lembro o nome agora, mas eu coloco aqui nos créditos. É Dan alguma coisa, o fotógrafo.
muito bom, tá? Mas é uma fotografia bonita, bem bonita, assim, mais colorida. E é uma fotografia mais comercial, digamos assim, sabe? Mais blockbuster e tudo mais. Tá lá concorrendo com Adolfo. É um filme com a fotografia bonita. Muito bonita. Do seu jeito, é uma baita fotografia. Tem um, cara, que foi o filme aí com DiCaprio, uma batalha após a outra. O fotógrafo é Michael Bauman, é um inglês. Também é uma fotografia bonita, outra vibe, filmada em película. Eu não sei se vocês... Ele filmou em VistaVision, é um formato de película, de negativo. Sabe o negativo? Assim, não sei como é que eu vou explicar pra vocês. Deixa eu pegar um negativo, deixa eu ver se eu tenho um negativo aqui. Então, galera, achei um negativinho aqui. É só pra explicar como é que foi lá uma batalha após a outra. Esse aqui é o negativo 35mm. Aí tem aqui, ó, quadradinhos, ó, que é bem basicamente, tá? Pra você entender. Deixa eu imaginar. Deixa eu ver se foca aqui. Isso, ó, tá vendo? E o filme passa assim, ó, os quadradinhos assim, lá dentro da câmera. A exposição assim. O VistaVision que fizeram lá é como se virasse aqui, ó. Ele pega, ao invés do filme passar assim, ó, vira e o filme passa no Magazine assim, ó. Então, não é essa exata proporção, tá? Mas esses dois quadradinhos aqui, ó, eles viram um quadradão, como se fosse o sensor, né? O sensor aqui, a película. Eles, ao invés de ser dois quadradinhos, quando você vira o negativo assim, ele vira um quadradão. Então fica uma imagem muito maior, né? Tipo, bem grandona assim, né? Aumenta o formato. Sacou aqui? Dá pra ver aqui, né? Aqui, ó. Dois quadradinhos assim, você vira o filme, ele passa assim, ó. E aí vira um quadradão, aumenta. Como se fosse uma câmera de sensor grande, sabe? Igual você fala assim, sensor full frame, sensor menor e tal. Esse diretor de fotografia filmou assim, nos magazines. Vou botar umas fotos aí pra você ver a câmera, como é que fica diferente. Porque como ela passa horizontal assim... o magazine é assim, horizontal, né? A fotografia é maneira também. Cenas difíceis de fazer, cenas lindas, cenas complicadas, perseguição de carro, muita ação, punk pro cara fazer com uma geringonça do tamanho que é a câmera para você filmar isso. Mas para mim o maior concorrente é o Pecadores, né? Que, galera, é um filmaço, Eu fui surpreendido por esse filme, tá? Eu estava assistindo assim, eu não assisti no cinema, eu não dei nada assim por ele. Eu falei, vou no cinema assistir esse filme. Não. Em inglês chama Sinners, né? Em português chama Pecadores. É um filme muito bom, tá? É profundo, misterioso. Você acha que é um filme sobre, sei lá, gangster e tal, e de repente vira tipo um Drink no Inferno, um filme sobre vampiros. Só que é mais do que isso, né? Os caras estão tentando... É um filme sobre ancestralidade, sobre racismo, né? Cor de pele, sobre brancos quererem se apropriar da cultura negra. É uma viagem, assim, cheio de metáfora. E é um filmaço, assim, galera. Um filmaço. A diretora de fotografia foi muito feliz nesse filme. Pra mim é o maior concorrente. Eu tava completamente às cegas em relação a esse filme. Sinceramente, assim, eu tava... Sabe, mais um filme americano de... vampiro, eu nem fui, um grande erro meu. Espero que eu consiga depois ver esse filme no IMAX, porque ele foi filmado em IMAX, que é um negativão assim, em película, né? Um formato que o Christopher Nolan usa muito, né? Ele sempre filma o Oppenheimer, IMAX, o Interestelar foi IMAX, né? Então ele foi filmado não só em IMAX, ele foi filmado em Panavision 70mm também. E no meio do filme, o diretor muda, assim, tem uma cena que é uma cena incrível, que vai abrindo, assim, começa no Panavision 70 e vai abrindo o formato e abre pro IMAX. Cara, foi muito ousado, tá? A diretora de fotografia ousou demais. Eu comecei a ficar chocado por causa do nível de preto no filme. Preto, escuro.
dark, assim. E era muito escuro mesmo, o preto era bem profundo. E eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada na regulagem aqui do meu tablet, que eu nunca tinha visto uma pessoa com tanta coragem, assim, para deixar rostos de pessoas falando no preto, completo, escuro. Você tá filmando um diálogo entre uma pessoa e outra, e o cara tá no preto, você não vê nada, não tem informação nenhuma, tem um chapéu e o rosto dele tá no preto, enquanto ele fala. Caraca, bicho, ousaram forte nesse filme aqui. Eu acho que ele é o grande concorrente, assim, do filme do Adolfo Veloso, que é o Sonhos de Trem. Por quê? Tem um mais, assim, que eu acho. Uma diretora de fotografia mulher, nunca ganhou Oscar uma diretora de fotografia mulher, e ainda mais uma diretora de fotografia mulher de pele preta. Então, além do trabalho maravilhoso que ela fez, que é realmente uma coisa que me deixou, assim, surpreso, ainda tem o fato de nunca deram o Oscar para uma mulher, né? Então tudo se juntou ali. É um grande momento, assim, eu acho, para ela, sabe? Mano, aí vem tudo isso que eu falei para vocês. Aí vem o brasileiro lá, Adolfinho Veloso, Dodô, com a Alexazinha dele no ombro, não usa luz nenhuma, sem usar nada de luz, só filmando com luz natural, e entra no meio dessa galera. Novinho, 37 anos, sem usar uma cabeça de refletor, só filmando na hora certa. Ele chega fazendo um trabalho maravilhoso, sim, fotográfico, que inclusive ganhou o Critics Award lá, o prêmio, ganhou do Sinners, ganhou de outros filmes, Uma Batalha Após a Outra, aquele mesmo prêmio lá que o Agente Secreto ganhou, ele ganhou também melhor direção de fotografia, vencendo esses concorrentes que agora estão concorrendo com ele no Oscar. Tem uma entrevista super legal que eu acabei de assistir agora, tá? Eu tava planejando esse vídeo, quando eu abri o YouTube eu vi uma entrevista no canal do André Pili, eu vou deixar o link aqui. O André Pili fala com o Adolfo Veloso sobre esse filme, e o Adolfo conta como fez as cenas e tudo mais, mas basicamente ele fez o filme usando luz natural, tirando uma cena lá de incêndio, né? Ele teve que botar luzes para serem substituídas por chama, né? Uma única cena. Precisava substituir os refletores por fogo, né? Então precisava ter a intenção ali da luz. Então, assim, galera, cada frame desse filme, do Adolfo, parece uma pintura, sabe? Foi um filme feito com muita intenção, no meio da natureza e sem usar luz nenhuma. Gostaria de lembrar para vocês que um filme feito assim já ganhou o Oscar, né? Que é o Regresso, que inclusive rendeu o primeiro Oscar do Leonardo DiCaprio. O Chivo, né, Emmanuel Lubezki, mexicano, ele fez o Regresso, que Leonardo DiCaprio, ele ganhou o Oscar também como melhor ator, que ele filmou com Alexa, só que uma Alexa de grande formato, sem usar luz, só usando luz natural também. Então, assim, já aconteceu, tá, galera, na história do Oscar, já venceu um filme feito assim. E é muito orgulho do Adolfo ter chegado onde chegou. Adolfo Veloso não chegou do nada lá, tá? Desde que ele apareceu aqui, eu me lembro quando o Adolfo apareceu, quando ele surgiu aqui no mercado anos atrás, já surgiu assim como um gênio mesmo, e a galera acreditava que ele poderia ganhar um Oscar algum dia, sim. Cara, isso aí foi muito maneiro, assim, tipo, o cara fez história, tá lá, entendeu? Mesmo se ele não ganhar, ele fez história porque ele foi o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de melhor direção de fotografia. Brasileiro indicado ao Oscar de melhor direção de fotografia, fazendo um filme com, acho que é americano o diretor, o Clint Bentley, acho que é o nome dele. Eles já fizeram outro trabalho antes, juntos, Jockey, que era muito pequenininho, foi o primeiro longa do Clint, né? E aí, sei lá, na entrevista lá com o André Pili, ele fala sobre isso e tal, que tinha 10, 15 pessoas na equipe no máximo. Então eles fizeram esse primeiro longa e o único recurso que eles tinham era filmar com luz natural. E aí eles abraçaram isso nesse filme, Sonhos de Trem, que tá na Netflix, vai lá assistir. Usava muitos enquadramentos deixando o teto, bastante espaço no teto, na cabeça, naquele estilo ali com teto maior, para a natureza aparecer também, porque a natureza era grande parte importante desse filme. Ele ganhou o Critics Award, ganhou dos outros concorrentes. Ele, mano,
pode muito bem ganhar esse Oscar. Lá em 1920 teve um diretor de fotografia que ganhou o Oscar, sei lá, com 20 anos, 20 e poucos anos. Eu lembro também do Dion Bibi, australiano, ganhou o Oscar com Memória de uma Geisha. Ele tinha 37 anos também, mas o Dion Bibi, ele já tinha sido indicado anteriormente por Chicago. O Adolfo é a primeira indicação dele. Chegou lá, tá lá, assim, orgulho pra caramba, assim, brasileiro, né? Torço muito por ele, é um cara super bacana, eu mando mensagem pra ele direto, ele responde sempre. Vou mandar esse vídeo aqui pra ele, tenho certeza que ele vai ver e que ele vai me responder também. Então, o que eu tenho pra dizer aqui é o seguinte: torçam pelo Adolfo, torçam pelo Brasil no Oscar. Ele já fez história, tá bom? E pode fazer ainda mais. Seja o que Deus quiser. Beijo, até a próxima.